Seja bem-vindo ao nosso curso e hoje teremos a aula 1.5 Repertório, Introdução ao Repertório e a Música, nível 1 para estudo. Logo que conseguimos tocar as primeiras notas na flauta, começamos a tocar alguma música, né? Porque esse deve ser o objetivo do flautista. Ele estuda a flauta para tocar música. Mas a música é a parte mais difícil de tocar flauta, porque nela você tem muitos pontos de uma vez só. Para tocar música, nosso som deve ser bonito, nossa leitura da partitura deve ser perfeita, nossos dedos devem ser ágil, né? Cada nota tem articulação, a articulação tem que ser clara, com um som belo, tem que ter variações de dinâmica, variações do tom, para você expressar um sentimento, né? E tudo isso na música. Por isso que a gente viemos até aqui, aula 1, 2, 3 e 4, separando cada ponto específico de estudo. Então a gente estuda ali sonoridade, para melhorar o som, depois a gente estuda articulação, estuda escala, estuda melódico, que já de certa forma trabalha tudo, e agora vem o principal, que é a música. Então a gente separa para estudar e depois junta tudo, né? Quando a gente separa individualmente é mais fácil você focar em algumas áreas de estudo, mas agora tudo está junto, tudo que você trabalhou de sonoridade, articulação, agilidade do dedo com a escala, e você junta tudo na música. E agora tem algo a mais, você precisa fazer com sentimento, expressar, né, através do som. Mas, então, o que é repertório? Repertório, né, é o conjunto de música que cada flautista toca. Então, você tem um conjunto, né, de música, por exemplo, na igreja cristã, você tem um repertório que é o inário. Tem um repertório, um repertório fechado, de 480 hinos, cada igreja tem a sua. Na música clássica, você tem um repertório aberto, porque você pode escolher, a flautista, a pessoa, define o seu repertório. Quais músicas eu vou tocar? Então, por isso que a gente chama de repertório. São músicas que você vai trabalhar para você tocar, né? No caso, não dá para a gente estudar aqui no nosso curso todas as músicas, então eu vou sugerir uma só, e essa a gente vai estudar. E a mesma forma como você estuda essa, você vai estudar as demais que você escolher para montar o seu repertório, né? Então, cada flautista tem que montar o seu repertório baseado no seu gosto pessoal e também no nível que ele está, né? E quando a gente toca música, então tem sentimento, tem expressão, para você entender facilmente, né? É como acontece na fala, a gente já faz praticamente naturalmente, né? Você vai contar uma história, né? E quando você conta uma história, você modula a sua voz de acordo com o drama, de acordo com o personagem, de acordo com o suspense da história, né? Você, quando vai contar uma história alegre, a sua voz fica alegre, entusiasmada. Quando você vai contar uma história triste, a sua voz fica triste, você já abaixa o tom, às vezes o tom fica mais grave. Quando você coloca um personagem mais infantil, ou boa pessoa, inocente, ou quando você fala uma pessoa mal, enfim, você muda o tom da sua voz. Os dubladores são mestres nisso, né? E a mesma coisa acontece na flauta. Só que isso é difícil. A gente vai ter que colocar esse sentimento no repertório, na música, porque você vai contar, você vai se expressar. E às vezes a mesma coisa acontece com o artista, né? Ou com a pintura clássica, não um rabisco, a pintura que realmente é arte, onde você tem ali um trabalho de textura para demonstrar um movimento. A gente cita sempre a obra do Rembrandt, A Tempestade de Mar, onde ele trabalha ali o jogo de luz, a luz vem de cima, né? Depois você tem um ângulo do barco que parece que ele está instável, tem todo um trabalho de textura e cores para transmitir o quê? Transmitir a insegurança, né, a tempestade. Depois você vê ali Jesus no barco, com o rosto semblante calmo, tem até uma luz em volta.
Então é impressionante o trabalho de textura, de cores e texturas expressa alguma coisa. Só que na música, que é tão abstrato, é difícil, mas temos que fazer a mesma coisa. Para expressar sentimento na música, você tem que fazer variações dinâmicas, né? Você tem que fazer variações até do seu tom, você tem que prestar atenção nas frases musicais, você tem que contar uma história através do seu som. E nesse curso aqui a gente vai usar uma música para a gente trabalhar, né? E vamos juntos entender para tocar essa peça. Para essa nossa aula, vamos ter como base a música Berceau, Opus 16, de Gabriel Fauré. Essa peça de Gabriel Fauré demonstra a grande genialidade, né, desse compositor, e essa peça é muito famosa, ela é utilizada, ela foi originalmente escrita por violino em 1879, mas é transcrita para violoncelo, para flauta, quase que virou um repertório padrão para flauta, é uma peça muito popular. O que Berceau quer dizer em francês, né, canção de ninar, aquela canção, né, que se canta para o nenê dormir, né? Então é uma peça que evoca uma sensação de calma, tranquilidade, como se estivesse embalando o ouvinte para dormir com sua melodia suave e ritmo oscilante. A melodia principal é lírica e expressiva, flutuando sobre o acompanhamento do piano, ou às vezes tem versão que a gente vai ter como base com harpa, né? Que tem um ritmo contínuo, que imita o balanço de um berço. Então, o que a gente destaca nessa peça? A sonoridade. Baseado em ser uma canção de niná, né, a sonoridade deve ser adequada, né, a uma canção de niná. Ninguém nina uma criança berrando aos seus ouvidos. A voz é suave, doce, transmite calor e o amor, né? Então a peça, a sonoridade do flautista deve ser de modo a criar esse ambiente tranquilo, de doçura, de afeto, né? De segurança ao bebê, né? Então você tem que tocar, o seu som tem que ser rico, cheio, tem que ser corpo, tem que ter beleza, mas não gritante. E tem que transmitir um som alegre, amoroso. No que diz respeito à dinâmica, também a dinâmica não pode ser agressiva, visto que é para uma canção de niná. Então a dinâmica ela tem movimentos íntimos e suaves, né? E tem sobes e desces, mas dentro de uma dinâmica onde não seja agressiva, mas tranquila, né? Uma marcação, tem muita marcação dinâmica, isso nos ajudou muito na peça, né? Mas não há muita distância entre o piano e o super forte, o fortíssimo, é mais para expressões da frase musical. O vibrato, você pode usar um vibrato, né? Mas não pode ser carregado, forte também. O vibrato tem que ter uma forma expressiva que realça a qualidade cantante da melodia, mas sem exagerar, né? A articulação, embora seja predominante lírica e cantada, preste atenção nas indicações de articulação, no staccato ou nos acentos, sem ser agressivo, mas que tenha de acordo com a frase musical, né? E a interpretação emocional. Fauré era um mestre que invocava emoções no meio da música, tente conectar suas emoções com a peça. A expressão, imagine que você realmente está cantando para um bebê, para o seu nenê, né? Então você expressando calma, conforto, ternura, né? E ao mesmo tempo tem um balanço. Então não é triste, não é aquela coisa muito lenta. A música não é lenta, ela só é tranquila para você embalar o nenê ao sono, né? Então o fraseado, né, é longo e fluido, né? Então você não pode também permitir que a respiração interrompa as linhas musicais. Você tem que aí ver onde tem que realmente respirar, que não interrompa a frase musical, né?
Embora a peça não seja de extrema virtuosismo, ela não é muito complexa, mas ela requer realmente um controle técnico para manter um tom puro, um som puro, uma afinação precisa, existem alguns intervalos difíceis. Então é desafiador, né? Não é tão simples embora pareça, tá? Então, se você tiver oportunidade, né, você pode praticar com piano ou com arpista. Isso vai ajudar muito para ver esse diálogo, que é muito importante. Veja bem, a gente só foca em melodia muitas vezes, porque o nosso instrumento é melódico, mas não é composto para flauta, o piano acompanha aí. Não, existe um diálogo entre o piano, ou no caso a harpa, e a flauta, é proposital, entre balanço, entre melodia, tudo. O compositor pensa nas duas coisas. A música, ela é melodia e harmonia, é a flauta e o piano ou a harpa. Os dois juntos são importantes. Então, esse é o modo de você tem que... são os pontos que você tem que fazer para tocar essa peça. Agora, vamos analisar cada trecho dessa peça. E essa aula é importante porque a forma como nós estamos trabalhando a música, você vai aprender a trabalhar com qualquer música que você queira tocar. Então a base é essa peça, mas você vai entender como se faz para estudar um repertório. Então, a primeira coisa é que eu poderia tocar essa peça, mas o microfone não bom para o instrumento, então eu vou utilizar a gravação do Rampal como exemplo, e nada melhor, como o maior flautista que existiu nesse planeta. Então, todo mundo sabe que eu tenho como ídolo máximo para flauta o Rampal. Então eu vou usar a gravação dele, né? Eu gosto muito de muitos flautistas, mas o Rampal é a referência máxima e eu vou usar a gravação dele como base para a nossa aula. Então, como a gente já viu anteriormente, vou explicar aqui os primeiros pentagramas. Como a gente viu anteriormente, essa peça, Berceuse, né, ela significa canção de Niná. A música começa com, você vê aí no primeiro pentagrama que a música começa com um pianíssimo, né? Logo aí, você pode ver na tela, a música começa com um pianíssimo, né? Assim como uma mãe começaria, né, a cantar para o seu filho amado, né? Uma mãe começaria a cantar essa canção de Niná com uma voz suave, meiga, amorosa. E essa música se desenvolve em ritmos agradáveis e alegres, pulsante, né? E no fim da frase, uma nota grave, né? Nesse caso, a nota Dó da primeira oitava. Nessa nota, uma nota difícil para o flautista, devemos fazê-lo com corpo, cor, mas não pode ser forte, para não soar grosseiro, e aí você desperta a criança. Lembrando que canção de Niná não é canção de tristeza. Então, nossa, mas ele é rápido. Ele é rápido, sim, mas no sentido de que é animado, é alegre, porque uma mãe vai demonstrar alegria e amor pelo seu filho. Então, vamos ouvir esse trecho, né, tocados pelo Rampal. Continuando aos trechos da peça, como toda a história tem seus altos e baixos, expressões mais intensas, expressões mais calmas, a música tem suas dinâmicas e é importantíssimo fazê-la, né? Imagine que no crescendo temos a parte mais vívida da história, né, que prende a atenção por alguma tensão e depois nos acalma. Somente assim podemos contar algo, gerar alguma expressão, gerar alguma emoção, né, quando a gente faz essas variações de tensão e dinâmica. Nesse caso, o vibrato também tem seu papel. Em casos mais expressivos, ele se faz necessário para trazer essa expressão, mas não pode exagerar. Então você vê aí na tela, onde está até colorido em amarelo, você vê o crescendo, depois você tem o diminuindo, você tem aí as dinâmicas que criam essa tensão quando você tem a frase que sobe e depois no fim quando você tem a frase que desce. Vamos ouvir esse trecho com o Rampal.
Continuando, a música apresenta duas frases musicais idênticas. Isso acontece muito no repertório clássico. Como um eco, né? Você tem a primeira se inicia forte e sua repetição com o pianista. Então você tem duas partes, você faz duas partes exatamente iguais. Uma você faz forte, né, como você pode ver na gravação, imediatamente a próxima você faz mais piano. E isso dá a sensação de eco, embora são duas músicas iguais, né? São duas frases musicais iguais, mas a variação dinâmica nos dá uma sensação prazerosa, de eco ou de uma pergunta, uma resposta, né? E se você ignorar essa dinâmica, fazer as duas igual, perde todo o mesmo sentido. Não vai soar esse eco forte, piano, e vai ficar uma coisa repetida, né? Então, é importante, isso aparece muito na música. Duas figuras sequenciais, duas frases melódicas iguais, que o separa apenas por dinâmica. Uma você faz mais forte, a outra você faz mais piano, como você pode ouvir. Continuando a música, ela avança para o seu trecho mais intenso e desafiador, um crescendo pleno de expressividade, né? Incluindo alguns crescendos, decrescendos, a parte mais intensa com notas da terceira oitava, né? Mas execute de forma doce. Importante, você vai para a terceira oitava, mas não berra. Você deixa ainda o som alegre, amoroso, o som doce, né? Um som doce não é necessariamente um som piano, mas um som gentil, com calor, doçura, ternura e profundamente expressivo, né? A partitura, como você pode ver, aí sugere que você possa, ver mais para o grau de dificuldade, né? Se você ainda não tem a habilidade de tocar na terceira oitava bem, você pode optar para tocar no grave, como a partitura indica, só que você perde muito da música. É mais bonito você ter esse crescendo mais agudo, né? Na terceira oitava. Então vamos ouvir esse trechinho com o Rampal. Depois desse trecho, a música segue o mesmo padrão, né? A música muitas vezes ela tem suas variações, mas ela volta como se fosse igual no começo, é o normal das frases, das linhas musicais, né? A música segue o mesmo padrão da frase e finaliza com uma bela frase com nota longa, que nos exige um belo vibrato suave e uma frase que se segue até as notas longas em pianíssimo e uma nota fada terceira oitava. Que deve soar com uma voz amorosa e carinhosa de uma mãe que fez seu filho dormir com sua voz amorosa, com seu amor. Então você vê, né, a última linha, um Fá da terceira oitava. Meu Deus, difícil, mas ao mesmo tempo, essa nota Fá, ela tem a doçura e o calor que apenas uma voz materna pode oferecer. Ela flui como um rio tranquilo que envolve o ambiente em serenidade. Cada nota parece carregar consigo um toque de carinho, da música em geral, né? Um sussurro de afeto, desenhando no ar um convite ao descanso e ao sonho mais doce sobre os braços de uma mãe amorosa. A criança embala nesse som amoroso, falando da música em geral, né? E no final da frase, da peça, rende-se aos poucos ao peso suave do sono. Seus olhinhos que acompanhavam a mãe com admiração e amor começam a piscar lentamente, lutando contra o sono que se aproxima irresistível. Há um suspiro leve, um último gesto resistente antes de se entregar completamente
ao abraço invisível da música. Os pequenos braços relaxam, a respiração se torna mais profunda e ritmada e o rostinho sereno reflete a paz que a canção de ninar promete sobre os braços da sua mãe. A cabeça repousa, confiante no colo ou no ombro da mãe, um porto seguro onde nada pode perturbar esse momento de pura conexão e amor. Enquanto a criança dorme, a mãe com sua nota Fá, eu escrevi isso para você entender a riqueza da música, na nota Fá, enquanto a criança dorme, a mãe com sua nota Fá, né, que é a última nota da música, da terceira oitava do fim da música, continua a cantar, agora mais baixo, quase para si mesma, observando o milagre do sono tranquilo que sua voz conseguiu trazer a seu filho. O cantar suave, amoroso, transforma-se em um murmúrio, acompanhamento perfeito para a respiração serena da criança adormecida. Neste instante, que é a última nota da flauta, o tempo parece, por isso que é longa, a nota longa, o tempo você vai esmorecendo, o som vai finalizando, né? Nesse instante, da última nota da flauta, o tempo parece suspender-se, permitindo que a mãe e o filho desfrute a simplicidade e da profundidade desse vínculo. É um quadro vivo de amor incondicional, um lembrete da capacidade de tranquilizar, proteger e amar que reside em cada gesto materno. Parece ser um exagero tudo isso, mas é a forma que você pode interpretar da melodia. Você vê que como é uma arte mesmo, né? Então é isso que você tem que buscar, e é isso que a gente vai ouvir agora no final da frase. Então, tudo isso de uma, entre aspas, simples música, simples canção de ninar. Então, quem for tocar pensando nessas coisas, avaliando como a música, para que ela foi escrita, qual o objetivo dela, tentando entender as suas frases musicais e aplicando isso, né, não tem como não sair bonito. Vai sair bonito, vai sair belo, vai tocar. Por isso que muitas vezes tem flautistas que tocam muito bem, tem bastante técnica, mas ele ignora tudo isso. Ele não interpreta a peça, ele acha que é só nota em cima de nota. E aí sai feio, né? Então você precisa, no repertório, você precisa estudar a peça, porque o nome dela, qual o objetivo dela, entender as frases e acompanhar as dinâmicas, modular o seu som, e você tenta contar a história que a música quer contar. Então, vamos ouvir agora a música por completo, por fim, e pense tudo isso que eu te falei. E aí você vai ver que incrível que é agora essa peça que parecia ser comum. Então, é assim que se estuda, né? Agora você vê que, como que eu vou fazer tudo isso, sendo que os meus dedos estão atropelando, meu som está feio, minha articulação... Então, por isso que a gente tem que estudar separadamente. Vou estudar articulação, vou estudar sonoridade, vou estudar articulação, vou estudar a minha habilidade motora com escala, e também a própria escala me torna uma matéria-prima para melodia. Eu vou estudar estudo melódico, e aí eu fiquei bom, e agora eu vou tocar uma música, e eu posso me concentrar na música, no que eu devo fazer com ela, e eu tenho a técnica para aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, vai fluir. Qual é o desafio? Não estuda nada disso, você até pensa. Eu vou fazer um som bonito, vou fazer um som com cantar, mas o som é feio. Eu vou fazer uma articulação mais suave, você não consegue fazer articulação se não soprar forte. Então, você vê a importância de estudar.
separadamente o que a gente vimos até aqui para se aplicar à música. Então é isso. Agora você compreendeu, e é assim que todas as músicas funcionam. A gente baseou-se apenas nessa para que você compreenda como se interpreta uma peça. Mas você pode agora, estuda essa, você desenvolve essa peça, que ela não é difícil, né, a leitura dela, e depois, quando você tiver uma outra peça que você gosta, você faz a mesma forma.